Capítulo 8. Não! Grito, avançando. É tarde demais para impedir que o braço desça, e instintivamente sei que não terei forças para bloqueá-lo. Em vez disso, jogo-me diretamente entre o chicote e Gale. Abro os braços para proteger o máximo possível seu corpo estraçalhado, de modo que fico completamente exposta. Levo todo o impacto do golpe no lado esquerdo do meu rosto. A dor é excruciante e instantânea. Pontinhos distorcidos de luz cruzam a minha visão e caio de joelhos. Uma das mãos cobre o meu rosto, enquanto outra me impede de tombar no chão. Já consigo sentir a chibata se erguendo novamente, o inchaço fechando meu olho. As pedras embaixo de mim estão molhadas com o sangue de Gale, o ar impregnado do forte aroma. Para! Você vai matar ele! Berro. Vislumbro o rosto do meu agressor. Duro, com linhas profundas, uma boca cruel. Cabelos grisalhos, raspados quase até a raiz. Olhos tão pretos que parecem apenas pupilas. Um nariz longo e reto, avermelhado devido ao frio. O poderoso braço se ergue novamente, seus olhos fixos em mim. Minha mão voa em direção ao meu ombro, faminta por uma flecha, mas é claro, minhas armas estão guardadas na floresta. Cerro os dentes, prevendo o golpe seguinte. Espere! Late uma voz. Haymitch aparece, tropeçando em um pacificador caído no chão. É Darius. Um enorme calombo púrpura está visível em meio aos cabelos ruivos de sua testa. Parece inconsciente, mas ainda respirando. O que aconteceu? Será que ele tentou ajudar Gale antes de mim? Haymitch o ignora e me coloca de pé rispidamente. Ah, excelente. Sua mão segura meu queixo e o ergue. Ela tem sessão de fotos na semana que vem para escolher o vestido do casamento. O que é que eu vou falar pro estilista dela? Identifico uma pontinha de reconhecimento nos olhos do homem com um chicote. Coberta de roupas de inverno, meu rosto sem maquiagem, minha trança enfiada cuidadosamente no casaco, não seria fácil me reconhecer como a vitoriosa dos últimos jogos vorazes, principalmente com metade do rosto inchado. Mas Haymitch aparece na televisão há anos, e seria muito difícil alguém se esquecer dele. O homem pousa o chicote nos quadris. Ela interrompeu o castigo de um criminoso confesso. Tudo no homem, sua voz autoritária, seu sotaque esquisito, alerta para uma ameaça desconhecida e perigosa. De onde ele vem? Do Distrito 11? Do 3? Da própria capital? Não estou nem aí se ela explodiu a droga do edifício da justiça. Olha só pro rosto dela. Você acha que o rosto dela vai estar em condições de ser filmado daqui a uma semana? Rosna Haymitch. A voz do homem ainda está fria, mas consigo detectar um leve indício de dúvida. Isso não é problema meu. Ah, não? Bom, então vai começar a ser, meu amigo. A primeira coisa que eu vou fazer quando chegar em casa é telefonar para a capital, disse Haymitch. Vou descobrir quem foi que autorizou você a estragar o rostinho bonito da minha vitoriosa. Ele estava caçando ilegalmente. O que ela tem a ver com isso, afinal de contas? Diz o homem. Ele é o primo dela. Pita agora está segurando meu outro braço, mas dessa vez delicadamente. E ela é a minha noiva. Então, se você quer bater nele, vai ter que passar por cima de nós dois. De repente, nós somos isso mesmo. As únicas 3 pessoas no distrito que poderiam fazer uma encenação como essa. Embora certamente seja uma coisa temporária. Haverá repercussões, não resta dúvida. Mas, por enquanto, a única coisa que me importa é manter Gale vivo. O novo chefe dos pacificadores olha de relance para seu esquadrão de apoio. Aliviada, vejo que são todos rostos familiares, velhos amigos do prego. Só de olhar para a expressão em seus rostos, é possível dizer que eles não estão gostando do show. Um deles, uma mulher chamada Purnia, que come regularmente na barraquinha de Grisey, dá um passo à frente, o olhar severo. Acredito que, por ele ser um réu primário, o número necessário de chicotadas já foi dispensado, senhor. A menos que a sua sentença seja a morte, o que teríamos que executar com um pelotão de fuzilamento. Esse é o protocolo padrão aqui? Pergunta o chefe dos pacificadores. Sim, senhor, diz Purnia, e várias outras pessoas balançam a cabeça em concordância.
Tenho certeza de que nenhuma delas na verdade sabe ao certo, tendo em vista que no prego o protocolo padrão para alguém que aparece com peru selvagem é todo mundo soltar fogos. Muito bem. Então tira seu primo daqui, garota. E se ele recobrar os sentidos, lembre a ele que, da próxima vez em que caçar ilegalmente nas serras da capital, vou reunir pessoalmente o pelotão de fuzilamento. O chefe dos pacificadores enxuga a mão nas tiras do chicote, espirrando sangue em nós. Em seguida, ele o enrola e vai embora. A maioria dos outros pacificadores entra numa formação estranha atrás dele. Um pequeno grupo fica no local e segura o corpo de Darius pelas pernas e pelos braços. Olho para Purnia e pronuncio a palavra obrigada antes que ela se vá. Ela não responde, mas tenho certeza de que compreendeu. Gale. Eu me viro. Minhas mãos se mexendo os nós que prendem seus pulsos. Alguém traga uma faca e Pita corta as cordas. Gale desaba no chão. Melhor levá-lo para sua mãe, disse Hammett. Não a maca, mas a senhora idosa da barraquinha de roupas nos vende a tábua que serve de balcão. Peço apenas para você não falar onde conseguiu isso, diz ela, empacotando rapidamente o restante de suas mercadorias. A maior parte da praça ficou vazia, o medo vencendo a compaixão. Mas depois do que acabou de acontecer, eu não posso culpar ninguém. Quando deitamos Gale de bruços na tábua, já são poucas as pessoas que restam para carregá-lo. Hammett, Pita e alguns mineiros que trabalham na mesma equipe que Gale o erguem. Liv, uma menina que mora na costura, a poucas casas da minha, segura meu braço. Minha mãe salvou a vida de seu irmãozinho no ano passado, quando ele pegou sarampo. Precisa de ajuda para voltar para casa? Pergunta Liv. Seus olhos cinzentos estão amedrontados, porém determinados. Não. Mas você pode ir até a casa de Hazel e pedir para ela se encontrar com a gente? Pergunto. Claro, diz Liv, girando sobre os calcanhares. Liv, digo. Não a deixe trazer as crianças. Pode deixar. Eu vou ficar com elas. Obrigada. Pego a jaqueta de Gale e corro atrás dos outros. Coloca um pouco de neve em cima disso, ordena Hammett por cima do ombro. Apanho um punhado de neve e aperto no rosto para anestesiar um pouco a dor. Meu olho esquerdo está lacrimejando intensamente agora, e na parca luminosidade, tudo o que consigo fazer é seguir as botas à minha frente. Enquanto caminhamos, ouço Bristol e Tom, os colegas de trabalho de Gale, juntando os pedaços da história. Gale deve ter ido para a casa de Cray, como já fez centenas de vezes, sabendo que Cray sempre paga bem por um peru selvagem. Mas o que ele encontrou foi o novo chefe dos pacificadores, o homem que eles ouviram alguém chamando de Romulus Thread. Ninguém sabe o que aconteceu com Cray. Ele estava comprando aguardente branca no prego hoje de manhã, aparentemente ainda comandando o distrito, mas agora ninguém sabe onde ele se meteu. Thread prendeu Gale imediatamente, e é claro, como ele estava lá segurando um peru selvagem, não havia muito que Gale pudesse dizer para se defender. Rumores acerca de seu infortúnio se espalharam com rapidez. Ele foi levado para a praça, forçado a confessar sua culpa e sentenciado ao chicoteamento imediatamente. Quando eu apareci, ele já havia levado pelo menos 40 chicotadas. Ele desmaiou por volta da 30ª. Foi sorte ele estar apenas com o peru, diz Bristol. Se ele estivesse carregando a quantidade de caça que costumava trazer, a coisa teria sido bem pior. Ele contou para o Thread que tinha achado o peru perdido na costura. Disse que o bicho atravessou a cerca e ele foi lá e deu um golpe de porrete na cabeça dele. É crime da mesma maneira. Mas se eles tivessem descoberto que ele tinha estado na floresta usando armas, com certeza o teriam matado na hora, diz Tom. E o Darius? Pergunta Pita. Depois de mais ou menos umas 20 chicotadas, ele apareceu e disse que já era o suficiente. Só que ele não fez a coisa de um jeito inteligente e oficial como a Purnia. Ele agarrou o braço de Thread e o cara bateu com o cabo do chicote na cabeça dele. Acho que não dá pra ele ter muita esperança, diz Bristol. Acho que não dá pra nenhum de nós ter muita esperança, diz Hammett. A neve volta a cair, grossa e úmida, tornando a visibilidade ainda mais difícil. Vou cambaleando até a minha casa atrás dos outros, usando meus ouvidos muito mais do que os olhos para me guiar. Uma luz dourada colore a neve assim que a porta se abre. Minha mãe, que sem dúvida alguma estava esperando por mim após um longo dia de ausência sem explicação, analisa a cena. O novo chefe, diz Hammett, e ela balança a cabeça ligeiramente para ele, como se nenhuma outra explicação fosse necessária.
Encho-me de admiração, como aliás sempre acontece, ao vê-la transformar-se de uma mulher que me chama para matar uma aranha em uma mulher totalmente imune ao medo. Quando uma pessoa doente ou quase morrendo é levada para ela, essa é a única hora que penso que minha mãe sabe quem ela é. Em questão de segundos, a comprida mesa da cozinha foi esvaziada. Um tecido branco esterilizado foi colocado em cima dela e Gale para lá foi içado. Minha mãe pega um pouco de água de uma chaleira enquanto ordena que Prim traga uma série de coisas do armário de remédios. Ervas secas, soluções e frascos. Observo as mãos dela, os dedos longos e finos, triturando um pouco disso, adicionando um pouco daquilo e colocando tudo dentro da bacia. Mergulhando um tecido no líquido quente enquanto dá instruções para que Prim prepare uma segunda infusão. Minha mãe olha de relance na minha direção. Ele fez um corte no seu olho? Não, só ficou inchado, digo. Coloca mais um pouco de neve em cima, instrui ela. Mas está mais do que evidente que eu não sou a prioridade. Vai dar para salvá-lo? Pergunta a minha mãe. Ela não diz nada enquanto rasga o tecido e o segura no ar para que esfrie um pouco. Não se preocupe, disse Hammett. Antes de Cray, as chicotadas eram bem frequentes. A gente sempre trazia as vítimas para cá. Não consigo me lembrar de uma época anterior a Cray. Uma época em que havia um chefe dos pacificadores que costumava chicotear com assiduidade. Mas minha mãe devia ter mais ou menos a mesma idade que tenho hoje e ainda trabalhava na farmácia com seus pais. Naquela época, ela já devia ter mãos capazes de curar. Cada vez com mais delicadeza, ela começa a limpar a carne mutilada das costas de Gale. Sinto um enjoo no estômago, infrutífero, o resto da neve pingando da minha luva e formando uma poça no chão. Peter me coloca na cadeira e aperta um pano com neve fresca em meu rosto. Hamish fala para Bristol e Tom irem para casa, e eu o vejo colocando algumas moedas nas mãos deles. Não sei o que vai acontecer com a turma de vocês, disse Hamish. Eles balançam a cabeça e aceitam o dinheiro. Hazel chega, sem fôlego e atarantada, neve recém-caída dos cabelos. Sem dizer uma palavra, ela se senta num banquinho perto da mesa, pega a mão de Gale e a encosta em seus lábios. Minha mãe não dá atenção nem mesmo a ela. Ela adentrou aquela zona especial que inclui apenas ela mesma e o paciente, e ocasionalmente Prim. O resto pode muito bem esperar. Mesmo sob os cuidados de suas mãos experientes, demora muito tempo para limpar os ferimentos, verificar que partes da pele dilaceradas podem ser salvas, aplicar um unguento e um curativo leve. À medida que o sangue começa a ser removido, consigo ver onde cada golpe de chibata aterrissou, e sinto o açoite ressoando no único corte que tenho no rosto. Multiplico a minha própria dor 1, 2, 40 vezes, e só posso torcer para que Gale permaneça inconsciente. É claro que isso é pedir muito. Assim que os últimos curativos são colocados, um gemido escapa de seus lábios. Hazel acaricia seus cabelos e sussurra alguma coisa, enquanto minha mãe e Prim vasculham seu parco estoque de analgésicos, em busca do tipo normalmente acessível apenas a médicos. Eles são difíceis de serem encontrados, caros e sempre bastante procurados. Minha mãe precisa guardar os mais fortes para as piores dores, mas qual é a pior dor? Para mim é sempre a dor atual. Se eu estivesse no comando, esses analgésicos acabariam em um dia, porque tenho pouquíssima capacidade de observar pessoas sofrendo. Minha mãe tenta guardá-los para aqueles que estão realmente à beira da morte, para que se afastem do mundo em paz. Como Gale está voltando a si, elas decidem dar a ele uma mistura de ervas que pode ser ingerida oralmente. Isso não vai ser suficiente, digo. Elas me encaram. Isso não vai ser suficiente. Eu sei a dor que ele está sentindo. Isso não alivia nenhuma dor de cabeça mais forte. Vamos combinar as ervas com xarope sonífero, Katniss, e ele vai aguentar. As ervas são mais para inflamação. Começa a dizer minha mãe, com toda a calma do mundo. Dá logo esse remédio para ele! Berro com ela. Dá logo! Afinal de contas, quem são vocês para ficarem decidindo quanta dor ele é capaz de suportar? Gale começa a se agitar ao ouvir minha voz, na tentativa de entrar em contato comigo. O movimento faz com que saia sangue de seu curativo e um som agonizante escapa de sua boca. Tirem-na daqui, diz minha mãe. Hammett e Peter literalmente me carregam do recinto, enquanto eu grito as maiores obscenidades para ela. Eles me contêm na cama de um dos quartos vagos até eu parar de lutar.
Enquanto estou lá deitada, soluçando, lágrimas tentando irromper de meu olho inchado, ouço Peter sussurrar para Hamid algo sobre o presidente Snow. Algo sobre o levante no Distrito 8. Ela quer que a gente fuja daqui, diz ele, mas se Hamid tem uma opinião sobre isso, ele não a extravasa. Depois de um tempo, minha mãe aparece e cuida do meu rosto. Em seguida, segura a minha mão, acariciando meu braço, enquanto Hamid a informa acerca do ocorrido com Gale. Quer dizer, então, que começou tudo de novo? Diz ela. Como antes? Ao que parece, responde ele. Quem imaginaria que iríamos lamentar a saída do velho Cray? Cray seria detestado de qualquer maneira por causa do uniforme que vestia, mas era o hábito que ele tinha de atrair mulheres jovens esfomeadas para sua cama em troca de dinheiro que o tornavam um objeto de ódio no distrito. Nos tempos realmente ruins, as mais famintas se reuniam na frente de sua porta à noite em busca de uma chance de ganhar algumas moedas para alimentar suas famílias, vendendo seus próprios corpos. Se eu tivesse idade suficiente na época que meu pai morreu, haveria uma grande chance de estar entre elas. Em vez disso, aprendi a caçar. Não sei exatamente o que a minha mãe quer dizer com tudo começando de novo, mas estou zangada demais e sentindo muitas dores para perguntar. Mas a ideia de que tempos piores estão voltando está registrada em minha cabeça, porque quando a campainha toca, eu salto imediatamente da cama. Quem poderia ser essa hora da noite? Só pode haver uma resposta. Pacificadores. Eles não podem pegar Gale, digo. Talvez estejam atrás de você, me lembra Hamish. Ou de você, digo. Aqui não é a minha casa, observa Hamish, mas eu vou abrir a porta. Não, eu vou, diz minha mãe com tranquilidade. Entretanto, todos nós acabamos indo, seguindo-a pelo corredor até a insistente campainha. Quando ela abre a porta, não vemos nenhum esquadrão de pacificadores, mas uma figura solitária com neve dos pés à cabeça. Matt. Ela me estende uma caixinha de cartolina molhada. Use isso aqui no seu amigo, diz ela. Tiro a tampa da caixa, revelando meia dúzia de ampolas com um líquido transparente. Isso é da minha mãe. Ela disse que eu podia pegar. Use isso, por favor. Ela corre de volta para a tempestade antes que possamos impedi-la. Que garota maluca, murmura Hamid enquanto seguimos minha mãe até a cozinha. O que quer que minha mãe tivesse dito a Gale, eu estava certa. Não foi o suficiente. Seus dentes estão cerrados e sua pele brilha de suor. Minha mãe enche uma seringa com um líquido transparente de uma das ampolas e aplica em seu braço. Quase que imediatamente, o rosto dele começa a relaxar. Que troço é esse? Pergunta Pita. Vem da capital. É chamado morfináceo, responde minha mãe. Eu nem sabia que Matt conhecia Gale, diz Pita. A gente vendia framboesas para ela. Digo, quase com raiva. Mas, afinal de contas, estou com raiva do quê? Certamente não do fato dela ter trazido o remédio. Ela deve gostar muito dessas frutas, diz Hamid. É isso que me deixa irritada. É a conclusão de que existe alguma coisa entre Gale e Matt. E eu não gosto disso. Ela é a minha amiga. É tudo o que digo. Agora que Gale ficou totalmente inconsciente devido ao analgésico, todos parecem estar mais tranquilos. Prim nos convence a comer um pouco de cozido e pão. Um quarto é oferecido a Hazel, mas ela precisa voltar para casa por causa das crianças. Hamid e Peter estão dispostos a ficar, mas minha mãe também os despacha para casa. Ela sabe que não faz sentido tentar a mesma coisa comigo e me deixa cuidar de Gale enquanto ela e Prim descansam. Sozinha na cozinha com Gale, eu me sento no banquinho de Hazel e seguro a mão dele. Depois de um tempo, meus dedos acham seu rosto. Toco partes dele que jamais tive motivos para tocar antes. Suas densas e escuras sobrancelhas, a curva da sua bochecha, a linha do nariz, a nuca. Percorro o desenho dos pelos em seu queixo e finalmente sigo em direção a seus lábios. Suaves e grossos, ligeiramente rachados. Sua respiração aquece a minha pele enregelada. Será que todo mundo parece mais jovem quando está dormindo? Porque nesse exato momento, ele poderia muito bem ser o garoto com quem eu dei de cara na floresta anos atrás. O que me acusou de roubar suas armadilhas. Que dupla nós éramos. Órfãos de pai,
assustados, mas também intensamente comprometidos em manter nossas famílias vivas. Desesperados, ainda que não mais sozinhos depois daquele dia, porque havíamos encontrado um ao outro. Penso em umas centenas de momentos vividos na floresta, preguiçosas tardes de pescaria, o dia em que eu ensinei a nadar, a vez em que torci o joelho e ele me levou para casa no colo, um sempre contando com o outro, tomando conta do outro, forçando o outro a ser corajoso. Pela primeira vez, inverto nossas posições em minha cabeça. Em minha mente, observo Gale se oferecendo para salvar Rory na colheita, ele sendo arrancado de minha vida, tornando-se o amante de alguma garota estranha para permanecer vivo, e então voltando para casa com ela, morando perto dela, prometendo se casar com ela. O ódio que eu sinto por ele, pela garota fantasma, por tudo, é tão real e imediato que chega a me sufocar. Gale é meu. Eu sou dele. Qualquer outra coisa é impensável. Por que terá sido necessário que sua vida ficasse a 1 centímetro de se extinguir sob aquele chicote para que eu pudesse enxergar isso? Porque eu sou egoísta. Sou covarde. Sou o tipo de garota que, mesmo podendo ser claramente útil para alguma coisa, fugiria para continuar viva. Deixarei para trás para sofrer e morrer aqueles que não têm como segui-la. Essa é a garota com quem Gale se encontrou hoje na floresta. Não é surpresa nenhuma eu ter vencido os jogos. Nenhuma pessoa decente jamais consegue essa proeza. Você salvou Pita. Penso, sem muita convicção. Mas agora questiono inclusive isso. Eu sabia muito bem que minha vida no Distrito 12 se tornaria impossível se eu deixasse aquele garoto morrer. Pouso a minha cabeça na beirada da mesa, tomada de desespero por mim mesma, desejando ter morrido na arena. Desejando que Seneca Crane tivesse me despedaçado da maneira que o presidente Snow disse que ele deveria ter feito quando estendia aquelas amoras. As amoras. Percebo que a resposta para quem sou reside naquele punhado de frutas venenosas. Se a estendi para salvar Pita, porque sabia que seria rejeitada se voltasse para casa sem ele, então eu sou uma pessoa desprezível. Se as estendi porque eu o amava, ainda assim sou autocentrada, embora perdoável. Mas se eu as estendi para desafiar a capital, sou alguém de valor. O problema é que não sei exatamente o que estava pensando dentro de mim naquele momento. Será possível que as pessoas nos distritos estejam com a razão? Que aquilo tenha sido um ato de rebelião, mesmo que feito de modo inconsciente? Porque no fundo, devo saber que manter a mim mesma, ou a minha família, ou aos meus amigos vivos fugindo não é o suficiente, mesmo que eu conseguisse. Isso não consertaria nada. Isso não impediria as pessoas de se ferirem da mesma maneira que Gale hoje. A vida no Distrito 12 não é de fato tão diferente da vida na arena. Em determinado ponto, você precisa parar de correr, se virar e encarar quem quer que queira você morta. A coisa mais difícil é encontrar a coragem para fazer isso. Bom, não é difícil para Gale. Ele é um rebelde nato. Eu sou a que faz planos de fuga. Desculpa. Sussurro. Curvo-me e o beijo. Seus cílios se mexem e ele olha para mim em meio a uma névoa de opiáceos. E aí, Catnip? E aí, Gale? Pensei que uma hora dessas você já estaria longe, diz ele. Minhas escolhas são simples. Posso morrer como uma presa na floresta ou posso morrer aqui, ao lado de Gale. Eu não vou para lugar nenhum. Vou ficar bem aqui e arrumar todo tipo de encrenca que for possível. Eu também, diz Gale. Ele só consegue dar um sorriso antes que as drogas o levem novamente para o estado de inconsciência.